Hazara, imagens dessa TV que está mostrando imagens de como foram os ataques ao Afeganistão. Ataques que começaram às 1h30 da tarde, horário de Brasília, enquanto era noite no Afeganistão. Outside of Kabul, you can see some tracer fire going up. General Wes Clark is here too, and General, I assume you can see a monitor here. And as we go to live, back to our live picture, that camera to the north of Kabul. Did you see anything in the Al Jazeera shots that, from your eye, your experienced eye, that would be helpful to us here? Well, you can see the string of tracers going up from probably 23mm cannon. That would indicate that they believe that the aircraft is low enough to shoot down. Sounds like a cruise missile. If it's any of our manned aircraft, they're going to be much too high for that kind of anti-aircraft small caliber cannon to affect. And this would be a very precise set of strikes. We're obviously going to take great care to avoid civilian casualties, so you're not going to hear a continuous rumble of fire. It'll be pinpoint, precise, and it should have a very good impact. Walk us through a couple things, if you will. We've talked about a number of specific cities that these attacks have been launched against. Why don't you, in a sentence or two, the importance of each location? Neste momento são imagens ao vivo de Cabul, uma das cidades, a capital do Afeganistão, uma das cidades que foram bombardeadas pelos Estados Unidos. There's also been an alternate command post which the Taliban occupied for some time in their spiritual center of Kandahar. There are air bases and other facilities that were there originally in Afghanistan. They were approved by the Soviets, and presumably these are all occupied in one form or another by the Taliban armed forces today. And Jalalabad is to the north of Kabul, correct? It is. And its importance is beyond it. It is a fairly decent-sized city. Estão sendo feitos antes do dia 16, quando começa o Ramadã. Bases in many of these locations. O mês sagrado dos muçulmanos. Portanto, esses ataques vêm antes dessa época sagrada para o povo muçulmano. O chanceler alemão, Gerhard Schröder, afirmou há pouco que a preocupação é convencer o povo islâmico que essa não é uma guerra contra o islamismo, mas sim contra o terrorismo. Discurso semelhante teve o primeiro-ministro inglês, Tony Blair, e também o presidente americano, George Bush, que já se pronunciaram sobre esses ataques americanos. As the weather turns and as you start talking about not air forces, but anyone who might go in on the ground. It will be more difficult for troops Fontes ligadas ao Pentágono informam que o Talibã teria 2 dias para entregar Osama Bin Laden para evitar que esses ataques se intensificassem. We have complete dominance of the skies from outer space and high altitude observation. Essa operação já está sendo chamada de verdade absoluta. Essa operação já foi batizada pelo governo americano como verdade absoluta. Já se pronunciaram até agora o presidente americano George Bush e o primeiro-ministro britânico Tony Blair. Os dois ressaltaram que querem deixar muito claro que essa não é uma guerra contra o povo e sim contra o terrorismo. The president has been on the phone to members of Congress, to foreign leaders as well. O primeiro-ministro britânico Tony Blair, que falou agora há pouco, também declarou que nenhuma nação gosta de usar ações militares, mas o que ocorreu no dia 11 de setembro nos Estados Unidos necessitava de uma providência séria por esses países. Trent Lott notifying them ahead of time of this military action. The White House, throughout this crisis, has maintained very close relationships, very close contact with the Republican and Democratic Nós leadership estamos ao vivo aqui com imagens da CNN e também com imagens direto de Cabul. 3 cidades do Afeganistão foram atacadas pelos Estados Unidos em represália aos ataques do dia 11 de setembro a Nova York e Washington. Foi atacada a capital do Afeganistão, Cabul, e mais 2 cidades, Kandahar e Jalalabad. Esses ataques foram à 1h30 da tarde, horário de Brasília, enquanto é noite no Afeganistão.
Muitas pessoas já se pronunciaram. O presidente George Bush já falou à nação. Agora há pouco falou o primeiro-ministro inglês, Tony Blair. Ele afirmou que quer deixar muito claro que essa é uma ação contra o terrorismo, não contra o povo afegão. Essa represária dos Estados Unidos já conta com o apoio de 38 nações, 38 países estão apoiando os ataques americanos ao Afeganistão. 3 cidades já foram atingidas. Existem informações da CNN de que o povo de Kandahar e Jalalabad foge com medo de novos ataques, muito pânico na cidade, principalmente de Kandahar. Os ataques à cidade que começaram há pouco mais de quase 2 horas, e na cidade de Kandahar é a cidade que seria uma das bases de um grupo de Osama Bin Laden. Foram atacadas 3 cidades, pontos, segundo o governo americano, pontos estratégicos do terrorismo foram atacados no Afeganistão. Os Estados Unidos já se pronunciaram, o presidente George Bush falou à nação, o primeiro-ministro inglês Tony Blair também falou à nação, e agora o chanceler alemão Gerhard Schröder afirmou há pouco que existe realmente uma preocupação de que o povo islâmico saiba que essa é uma guerra não contra a religião, mas sim contra os terroristas, uma guerra que é em represália aos ataques terroristas do dia 11 de setembro às cidades de Nova York e Washington, exatamente 26 dias depois dos ataques terroristas que chocaram o mundo, ataques contra o Pentágono em Washington e ataques contra as torres gêmeas, as torres do World Trade Center. Aviões sequestrados foram jogados contra esses símbolos americanos, o World Trade Center e o Pentágono. Então, esses ataques acontecem exatos 26 dias após os ataques terroristas aos Estados Unidos. Nós voltamos ao vivo com imagens da CNN. The State Department has issued a worldwide travel alert for Americans. Obviously, that is not surprising, but it has been formally announced. So Americans are told to use extreme caution if they are traveling abroad. Extreme caution is what we always urge on Kamal Haider, who's been reporting for us from inside Afghanistan. We won't be any more specific than that. Kamal, you have some detail on the second wave of attacks? Yes, our people in Kandahar basically called us a few minutes ago, and they said that the second wave of attack was underway. They said that this was much closer than the last one, which was towards the airport, 30 kilometers away. But these explosions were extremely loud. There was some anti-aircraft fire heard. Nesse momento nós vemos jornalista que está no Afeganistão descrevendo como foram os ataques. Um ataque dos Estados Unidos destruiu a base de comandos do aeroporto de Kandahar, no sul do Afeganistão, um lugar onde existia um grupo do líder Mullah Mohammad Omar. Yes, in fact, basically, yes, they're still in communication with us, but don't forget, this is from our CNN office in Kandahar. I understand that. And did they give you any sense of panic in the city, of chaos in the city? Está perguntando se esse jornalista que está em Kandahar sentiu algum medo, sentiu pânico na hora dos ataques. Well, our people in Kandahar have been putting up a very brave show there. They are building there is more glass than anything else, and they have been braving that and still staying on to the phone. They did report, however, when we're leaving the city, there was a bit of panic, and that people were trying to get out of the city. Ele está descrevendo o pânico que os moradores de Kandahar sentiram durante o ataque, dizendo que as pessoas estão tentando sair da cidade em pânico, realmente muito desesperadas com esse ataque dos Estados Unidos à cidade de Kandahar. Kandahar, que é a sede do Talibã. Here for the American and the British forces to operate if they so choose to continue all night long. A sede do Talibã e também um dos bastiões da força talibã do líder Mullah Mohammad Omar.
We have not seen much tracer fire since the early hour of the attack, but we now believe a second wave of attacks is going on in Kandahar and might even be targeting Essas imagens the Taliban leader Mohammed Omar's compound. Câmeras com raios, câmeras especiais com raio infravermelho, por isso é possível enxergar alguma coisa durante a noite, já que esses ataques foram feitos durante a noite lá no Afeganistão, 1h30 da tarde, horário de Brasília. Yes, you could. You may recall during the operation in Kosovo, we did in fact strike at the home of Serbian President Milosevic. It had a command bunker in the basement of it. It was a command and control center, and we did, in fact, strike that house. So they can be that specific. Absolutely. And just to button up something you were talking about a moment ago, it has been just slightly less than a month since the attacks on New York and Washington. Is that enough? Well, it's obviously enough time. They launched the attack. Is that as much time as you'd like to plan a military campaign as complicated as the one that is unfolding now? Well, this is a very doctrinal campaign, as we've seen thus far in all aspects of it. As long as we have the information, we can plan an operation like this fairly quickly. It's a matter of getting the forces into position, and the forces were in position. Neste momento está falando general Wesley Clark, que é analista militar da CNN. Ele está falando sobre esses ataques, se foi tempo suficiente para planejar esses ataques, já que esses ataques ao Afeganistão acontecem exatos 26 dias após os ataques terroristas a Nova York e Washington. I assume the planners always want a little more time, but they also understand that they don't always get what they want. And presumably, they had enough at least to get going. Exactly. Thank you. We'll check back with you. Chris Burns, in northern Afghanistan, around an area that is controlled by the Northern Alliance there. Chris? Well, Aaron, the latest we've heard here is from the Northern Alliance Command here is that the U.S. airstrikes, or the Allied airstrikes, have not only hit in the south, but also in the north, in 3 northern cities, very key cities, including Takhar, Kunduz, and Mazar-e-Sharif. Mazar-e-Sharif is especially important to the Northern Alliance because that is a Taliban stronghold in the north. If that city falls, then much of the north will fall to the Northern Alliance. That is what they've been fighting for on several fronts, fighting and pushing back, at least they claim to be pushing back the Taliban and along several fronts. Today they said that they had taken a provincial city on the way to Mazar-e-Sharif. Also in another province, they say they have surrounded that city. In the latest report, the latest fighting was just before the airstrikes began. It was between 6 and 9 p.m. here. They say that they fought Taliban forces near the city of Aibek in Samangan province. So they say that they took, or that 180 fighters on the Taliban side surrendered. Again, very difficult for us to confirm from this end. It's a very remote region, extremely mountainous, but the fact that the Northern Alliance is Neste momento, o repórter diz que as notícias que se tinha de como está a situação no Afeganistão são notícias anteriores aos ataques ao Afeganistão, e que existem informações de que o Talibã, em alguma região, informações ainda não confirmadas, estaria pronto para revidar esses ataques. Afghanistan. This is Al Jazeera television, and we just want to hear what is going on. To God, supporter of the weak, all nation of Islam, this is a call for you during this critical time, which distinguish between the believers and the liars. Diplomata do Talibã no Paquistão teria dito que os afegãos estariam prontos para o jihad, prontos para uma guerra santa. Isso reforçando o que esse repórter da CNN afirmou agora há pouco, de que eles estariam prontos para revidar esses ataques dos Estados Unidos. His government pushes it against our nation. Oh, American people, can you ask yourselves why all this hate against America
and against Israel. Why? All this hatred in the hearts of Americans against America. The answer is very clear and very simple. That America has committed so many crimes against the nation of Muslims, unbearable, and nobody could bear. America is the head of criminals. Dos Estados Unidos ao Afeganistão já estão repercutindo. Dois voos que sairiam do Rio de Janeiro para Nova York, um voo da Continental Airlines e um voo da United Airlines já foram cancelados. O voo sairia às 18h35 do aeroporto Antônio Carlos Jobim para Nova York e outro voo que sairia às 20h15 também para Nova York já foram cancelados. Esses ataques, então, dos Estados Unidos ao Afeganistão já estão repercutindo. Dois voos, portanto, que iriam para Nova York hoje já foram cancelados. Losing war, your government left afraid from Lebanon and from Somalia and from Yemen, and today your government is leading you to another lost battle where you would lose your sons and your money. And let you know, American people, and let the whole world know that we shall never accept that the tragedy of Andalusia would be repeated in Palestine. We cannot accept that Palestine would become Jewish. And with regard to you Muslims, this is the day of the big question. This is a new Quraysh against the few believers, all against the Muslims in Medina. So be like the followers of Neste momento, a CNN está transmitindo imagens ao vivo da cobertura da televisão árabe Al Jazeera, televisão que está cedendo imagens de entrevistas, fazendo sua cobertura no local dos conflitos. Lovers of God, a new battle, great battle, similar to the great battles of Islam. O presidente Fernando Cardoso já foi informado desses ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. Ele foi informado pelo governo dos Estados Unidos, presidente Fernando Henrique Cardoso. Thanks to God. Neste momento, imagens de Osama Bin Laden. God guides will never lose, and I believe that there is only one God, and I declare I believe there's no prophet but Muhammad. This is America. God has sent one of attacks by God, and it has touched one of its best buildings, and this is America filled with fear from the north to south, east to west. Thank God. And what America is tasting today is something very little of what we have tasted for decades. Our nation, since nearly 80 years, Os ataques ao Afeganistão feitos pelos Estados Unidos partiram do Uzbequistão. Os países ao lado do Afeganistão liberaram os seus espaços aéreos, liberaram seus territórios para que os Estados Unidos pudessem atacar o Afeganistão. And when God has guided
a bunch of Muslims to be at the forefront. Segundo fontes do Talibã, essa ofensiva dos Estados Unidos seria uma ofensiva mais leve do que as que eles costumam suportar. Portanto, o líder do Talibã, o Osama Bin Laden, em pronunciamento que foi feito com imagens da TV Al Jazeera, diria que esses ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão teria sido um ataque leve, mais leve do que eles estão acostumados a suportar. The whole world has been shouting, and there are civilian, innocent children being killed every day in Iraq without any guilt, and we never hear anybody. We never hear any fatwa from the clergymen of the governors, and every day we see the Israeli tanks going to Jenin, Ramallah, Segundo Osama Bin Laden, que neste momento você vê imagens que estão sendo transmitidas pela CNN, os afegãos vão resistir a esses ataques americanos até o final. Segundo a expressão usada por Osama Bin Laden, eles resistiriam até o último suspiro. Crying for those criminals who attacked. This is the least which could be said about them. They are people. They supported the murder against the victim. So God has given them back what they deserve. I say the matter is very clear. So every Muslim after this and after Esse primeiro pronunciamento de Osama Bin Laden, já que só essa TV, a TV Al Jazeera, teria acesso a Osama Bin Laden. Portanto, essa TV está fornecendo imagens para o mundo todo de um pronunciamento de Osama Bin Laden. Men and equipment, and they even encouraged even countries claiming to be Muslims against us. So we run with our religion. They came out to fight Islam. With the name of fighting terrorism. People at the end of the world, in Japan, hundreds of thousands of people got killed. This is not a war crime. Or in Iraq, who are being killed in Iraq. This is not a crime. A capital Cabul, Jalalabad e Kandahar. O alvo dos Estados Unidos desses ataques foram instalações de defesa, campos de treinamento de terroristas e bases aéreas, incluindo também o sistema de defesa antiaéreas, foram os principais alvos da ofensiva militar americana contra o Afeganistão. 3 cidades afegãs foram atingidas: Kandahar, a capital do Afeganistão, Cabul e Jalalabad. Shall support his religion. Now the winds of change has blown up now, has come to the Arabian Peninsula, and to America I say to it and to its people this: I swear by God the Great, America will never dream, nor those who live in America will never taste security and safety unless we feel security and safety in our land and in Palestine. Já se pronunciaram sobre esses ataques o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o primeiro-ministro britânico, Tony Blair. Nesses pronunciamentos, eles enfatizaram que esse é um ataque contra o terrorismo e não um ataque contra o povo afegão.
Neste momento, novas imagens da CNN. CNN que tem imagens das áreas que foram atacadas no Afeganistão, as cidades de Cabul, Kandahar e Jalalabad. Speaking of his view of the Muslim world, what we have tasted for decades, called on Muslims around the world because this is a battle of believers and non-believers. Também se aguarda o pronunciamento do secretário de Defesa americano Donald Rumsfeld. Já se pronunciaram, portanto, o presidente George Bush e o primeiro-ministro britânico Tony Blair. Se aguarda, então, o pronunciamento do secretário de Defesa americano Donald Rumsfeld. Daylight to us. That might have been the lighting, we're not sure. We didn't see the kinds of A shadows. ofensiva americana ao Afeganistão começou exatos 26 dias depois dos ataques terroristas a Nova York e Washington. Extraordinary moment, Peter. You just heard words from the United States' most implacable enemy, but none of those words were words you haven't. Tropas americanas e também da Inglaterra já estão no Oriente Médio há 2 semanas, há exatas 2 semanas, as tropas já se concentravam no Oriente Médio à espera de um ataque, um contra-ataque ao Afeganistão. Very much in the shadows, but who is coming forward much more publicly now. He's widely regarded by U.S. intelligence officials and by Saudi sources and Saudi journalists as being really the brains of the operation. Ayman al-Zawahiri, an older man than bin Laden by about 10 years. This was the guy, I'm sorry, Peter, this was the guy sitting to the right with the glasses. Correct. Okay, correct. Just so that we can orient viewers as we go here. Okay. Go ahead. I apologize for interrupting. No problem. So the fact that Ayman al-Zawahiri started talking first, reiterated al-Qaeda's complaints against America, I thought was significant. He's the man who's really radicalized bin Laden. And has been a professional revolutionary for about since the 1970s. Bin Laden went on to say something he said in the past about the embassy bombings in Africa. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos atacam o Afeganistão, eles temem um ataque terrorista às cidades americanas. Por isso, o governo americano já pediu para a população que tome cuidado para evitar novas vítimas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, já repercutiu esses ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. 2 voos que partiriam hoje do Rio de Janeiro, do aeroporto Antônio Carlos Jobim a Nova York, já foram cancelados. Um voo da Continental Airlines e um voo da United Airlines, que partiriam então hoje do Rio de Janeiro a Nova York. 2 voos já foram cancelados. Portanto, existe toda uma preocupação de que, enquanto os Estados Unidos atacam o Afeganistão, possa ocorrer novos ataques terroristas a esse país. Long-range U.S. bombers, including B-2 bombers flying out of Whiteman Air Force Base in Missouri. Also B-1 and B-52 bombers, both flying out of the British base of Diego Garcia, using sometimes satellite-guided munitions and sometimes carpet bombing against some of the positions, including some training camps in Afghanistan. These attacks now, I'm told, will continue through the night, probably another 5 hours of attacks. So this is a very substantial attack that is being mounted from the air, both from sea-launched cruise missiles, carrier-based aircraft, and also now we're told long-range bombers, some flying from the United States. The B-2 using the JDAM, or Joint Direct Attack Munition, which is guided by GPS, extremely accurate. But we're also told that the B-52s and B-1s may be involved in some carpet bombing, much as they did in Operation Desert Fox for the B-1s, and the B-52s in Kosovo were also used to bomb fielded forces with carpet bombing. In addition, Pentagon sources tell CNN that there will be at least 1 food drop during this mission to Afghan refugees. Humanitarian daily rations, especially configured for relief effort, will be dropped from a C-17. E você vai rever agora como tudo isso começou, como esses ataques começaram. So it does look like this is a very substantial attack. There's no indication now that there'll be any U.S. troops put in on the ground in Afghanistan. Jamie, você vai rever agora então
então o programa especial sobre esses ataques do programa Leitura Dinâmica. Agora, no Leitura Dinâmica Especial, você vai acompanhar cada momento, cada imagem, cada fato que compôs o calendário de uma semana que entrou para a história. 8 horas e 45 minutos em Nova York. 43 mil pessoas chegam para o trabalho no maior prédio da cidade, o World Trade Center. Uma imagem de Nova York só imaginada em filmes. Assim que ela foi posta no ar, a televisão BBC de Londres avisou aos telespectadores que não se tratava de ficção. Estava começando o maior ataque terrorista da história dos Estados Unidos. Boeing 737, sequestrado em Boston com 58 passageiros e 6 tripulantes a bordo, é atirado contra uma das torres do edifício. 18 minutos mais tarde, um Boeing 767 com 81 passageiros e 11 tripulantes, sequestrado no aeroporto Dulles, em Washington, é jogado contra outra torre. Veja de novo o momento do segundo choque. Imediatamente após o choque, as duas torres do World Trade Center pegaram fogo. Desesperadas, as pessoas se jogavam do topo do prédio, que tinha 110 andares e 417 metros de altura. Momentos de horror para milhões de telespectadores de todo o mundo. A morte ao vivo. Perto do meio-dia, ainda em chamas, uma das torres desaba. As imagens são impressionantes. E 45 minutos depois, a segunda torre vem abaixo. Os bombeiros não sabem quantas pessoas estavam nos últimos andares das duas torres. Assim que começou o fogo, toda a área foi isolada e só a polícia e os serviços de emergência puderam ficar no local. A ponte que liga o Brooklyn ao sul de Manhattan foi fechada. Nova York praticamente parou.
pessoas enfrentaram gigantescos congestionamentos para voltar para casa. Não se sabe ainda o número de mortos nem o de feridos, mas as autoridades americanas calculam que será o maior da história. As informações dizem que só no primeiro momento do atentado havia mais de 1.000 feridos dentro e fora do World Trade Center. Enquanto isso, a capital Washington também era atacada. O Pentágono, sede do Departamento da Defesa e da Inteligência Militar dos Estados Unidos, foi alvo de um bimotor. Uma das 5 alas do prédio pegou fogo e todo o edifício foi evacuado. Por precaução, a sede do governo americano também foi evacuada e a presidência dos Estados Unidos transferida para gabinetes fortificados subterrâneos. Carros-bomba explodiram em frente aos departamentos de Estado e da Justiça. A Prefeitura de Washington determinou o fechamento das escolas e pediu à população que ficasse em casa. Além dos choques em Nova York e dos atentados em Washington, aconteceram explosões e incêndios em shopping centers de Cincinnati e de New Jersey. O roteiro desta tragédia real começou com o sequestro do Boeing 767 da American Airlines. O avião saiu de Boston com destino a Los Angeles com 81 passageiros, 2 pilotos e 9 tripulantes. A rota foi desviada. Às 8h48, horário de Nova York, o avião se chocou com uma das torres do World Trade Center. Um Boeing 757 que tinha saído de Washington para Los Angeles com 58 passageiros, 2 pilotos e 4 terroristas, atravessa a outra torre. Em menos de meia hora, o Boeing 175 da United Airlines, que voava de Boston para Los Angeles com 56 passageiros, 2 pilotos e 7 tripulantes, cai sobre o Pentágono, a sede do Departamento da Defesa e da Inteligência Militar dos Estados Unidos. Às 11h10, o voo 93 da United Airlines, com 38 passageiros, 2 pilotos e 5 tripulantes, que voava de New York para São Francisco, cai a sudeste de Pittsburgh, na Pensilvânia. De acordo com depoimentos de parentes das vítimas, os passageiros deste voo teriam lutado contra sequestradores a bordo do avião. O governo americano afirmou que tem provas de que o alvo deste avião era a Casa Branca. Pouco antes da queda, 2 passageiros conseguiram falar por telefone do avião. Eles deixaram mensagens gravadas para os parentes. Uma delas dizia: "Sei que vamos morrer, mas 3 de nós vão fazer algo." No Boeing da American Airlines, que foi o primeiro a atingir o World Trade Center, o piloto conseguiu se comunicar com os controladores aéreos durante grande parte do voo. De acordo com um jornal norte-americano, os operadores puderam ouvir claramente frases dos sequestradores, como "não faça nada, você não vai se machucar". A comentarista da rede de TV CNN, Barbara Olson, estava no avião que caiu na Pensilvânia. Ela ligou para o marido e perguntou: "O que eu digo para os pilotos fazerem?" O desespero de quem estava nos aviões sequestrados ou nos locais atingidos é expresso em mensagens como esta, deixada pela norte-americana Melissa Hills, que participava de uma reunião no World Trade Center. Uma despedida gravada na secretária eletrônica do marido. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. A plane hit the building or a bomb went off, we don't know, but there's lots of smoke and I just wanted you to know that I love you always. Depois dos atentados, o governo americano acionou um verdadeiro plano de guerra. Todo o espaço aéreo do país foi fechado, aeroportos ficaram inoperantes, voos foram cancelados. Os prédios públicos receberam ordem de retirada total. Em Nova York, a prefeitura cortou o fornecimento de água, luz e gás.
os telefones ficaram mudos. Metrô e transportes públicos sem operar. Até a ponte do Brooklyn foi interrompida. Na hora do ataque ao World Trade Center, o presidente americano estava na Flórida. Naquele momento, ele reconheceu oficialmente que se tratava de uma série de atentados terroristas. 2 airplanes have crashed